Sim. Eu vou compartilhar o material com vocês. Então, vamos lá, então, gente? Já estou compartilhando, a aula está sendo gravada com vocês. Então, vamos lá. Deixa eu pegar para mim o slide. Então, gente, nesse mercado que nós temos competitivo, a gente vai começar a falar agora sobre como identificar as oportunidades, né? Conquistar o cliente. Como se fosse uma coisa fácil de fazer, né? E realmente, né, só de olhar essa frase, a gente já tem essa ideia como é complexo. E aí, nós vamos ver como identificar essas oportunidades e conquistar os clientes. A abertura de empresas tem uma grande importância na sociedade em que vivemos, pois gera diversos benefícios, como empresa e riquezas para o país. Imaginem só, gente, quantas empresas pequenas que nós temos e quanto que elas contribuem com 1, 2, 10 empregos. Quantas empresas médias que contribuem com 200, 1.000 empregos? E quantas empresas grandes que contribuem com mais de 1.000 empregos? Esses empregos eles vão render, obviamente, renda para essas pessoas que vão consumir. Quando elas consomem, elas vão exigir mais produção. E a indústria vai contratar mais pessoas para atender essa demanda de produção. Então, veja como isso é importante, né? Então, a abertura da empresa é uma coisa muito importante, porque ela gera fatores positivos, tanto para a sociedade, quanto para a riqueza do próprio país, né? Só que nem tudo são flores, né? Por outro lado, sempre uma empresa fecha, também corre impactos na sociedade. As pessoas ficam sem seus empregos, imagina só uma pessoa desempregada. A pandemia representa bem isso hoje. O que acontece? Mesmo com auxílio emergencial, seguro-desemprego, desestabiliza a família, né? E essa família desestabilizada gera uma série de sequelas para a sociedade, tanto no setor de saúde, quanto no setor de educação, ou seja, em todos os setores. Então, a gente vê a busca, né, pelo emprego, principalmente num país como o nosso, onde a gente já tinha, antes da pandemia, né, já batíamos na casa dos 12 milhões de desempregados, né, é um número bem relativo isso, entre desempregados e desalentados, aqueles que já até desistiram de procurar emprego. E a nossa disciplina vem mostrar esse outro lado também, esse lado de empreender, né, de empreender. Aonde é que está isso? Como é que eu vou identificar essa questão da oportunidade, eu querendo empreender por necessidade ou por dom? Então, a gente tem que sempre achar esse carinha lá no final, que vai ser o cliente. Por quê? O que ele tem de mais importante que me atrai? O que é mais importante que o cliente vai poder me atrair? Obviamente, né, é o dinheiro, né? Ele vai fazer a compra do meu produto, do meu serviço, e esse dinheiro, né, esse setor financeiro, é que vai dar o suporte para a sobrevivência e crescimento da minha empresa. Então, quando as pessoas ficam sem seus empregos, o governo também deixa de arrecadar tributos, obviamente, né? É até bem marcante que onde ocorre crise, né, bem marcante isso, principalmente em economia, que as primeiras coisas que você deixa de pagar na parte de tributos é o imposto da sua cidade. Você vai ter aquele pensamento, quando eu voltar a trabalhar, quando eu voltar a ter renda, eu vou pagar, por exemplo, o imposto do IPTU, né, que é um imposto que você pode negociar lá na frente. E aí todo investimento realizado também do negócio é perdido. Então, quando a gente vê essas placas de aluga-se, né, aqui no centro de São Vicente está bem marcante, né, essas plaquinhas, né, aluga-se, ou mudou-se para um lugar menor. E aí o que a gente vê, né? Vê com tristeza isso. A gente vê que um país está crescendo, ou um país está decrescendo, já é um fator notável isso. E aí essa questão de identificar as oportunidades
ela pode ter, ela vai ter, né, reflexos muito fortes na sociedade em geral. E aí vai vir a primeira pergunta, né? Mas por que uma empresa fecha as suas portas? O que vocês poderiam trocar comigo? Por que ela fecha as portas? Por um mau planejamento de negócio, por não ter aguentado as pernas na parte da grana. Falta de procura do produto. Concorrência forte. Concorrência forte. Aluguel Legal. alto. Então vamos lá. Mas essa cena aqui, né, quando uma empresa está fechada, e se a gente exemplificar aqui em São Vicente, que está tendo bastante até aqui no centro, né? Até no próprio shopping está acontecendo isso. Qual o primeiro sentimento que a gente tem? Qual seria o primeiro sentimento? Tristeza mesmo. Mas essa tristeza é por quê? Porque o cara fechou, a loja fechou, isso aí vai ter um reflexo na sua vida? Na sua mesmo? Ou deixa para lá, o cara fechou, tá tudo bem, fiquei triste, mas seja... Não, as pessoas que perderam, né, os empregos. Não só isso, é um reflexo do que está acontecendo na economia do país. Quem está falando é a Patrícia? Sim. Legal, Patrícia. Então vamos lá. Você que trabalha ali no centro, você está até vendo, né? Restaurantes fechando, principalmente. Bastante. E esse cara que oferecia emprego, né? E a sua própria renda, quando ele põe alguém para desempregado e a renda dele tem que diminuir, ele também adquire dívidas, né? O que acontece, vai, com a sua clientela? Ela também não é abatida? Ela vai ter o reflexo exatamente no ganho dela. Então, se ela for comprar um bem de consumo, ela vai pensar 2, 3 vezes, né? Porque o ganho dela foi reduzido ou foi extirpado mesmo. Não é um reflexo direto? Oi, turminha? Sim. Maravilha. Então, vamos lá. Muitos fatores podem resultar no fechamento de uma empresa. Então, vamos lá. Falta de planejamento do negócio. E esse pode ser resolvido com conhecimento, né, com experiência. E aí, que tipo de planejamento que eu estou falando aqui? Qual é o tipo de falta de planejamento? O cara abriu um negócio lá, uma oportunidade, vou abrir, ponto. O que ele poderia ter feito nesse planejamento? A gente já conversou sobre isso, só para ter uma identificação. Feito pesquisa de mercado, ter identificado qual era a melhor área que ele pudesse empreender, coisas desse tipo, não? Perfeito. E a dificuldade em administrar a empresa? Me dá um exemplo prático. A própria contabilidade, né, professor? Se ele não for aplicado bastante... Está escutando? Estou escutando. Se ele não for aplicado bastante, como tem que ser, ele se perde nas contas, se perde nos investimentos, gasta mais do que ganha. Aí a gente pode começar essa conversa, vamos falar um pequenininho, né? Um que está começando, um MEI aí, e ele é aquele tipo faz tudo, né? Ele que abre, ele que limpa, ele que faz as compras, ele que vende, ele que faz o cafezinho, ele que atende o cliente, ele é o que fecha. Exatamente. Então, esse faz tudo, chega uma hora que fica com muita dificuldade, né, para você administrar essa empresa, se restar tempo para isso. É bastante estressante. O dia só tem 24 horas até hoje, né? Ainda não mudaram essa prática, né? Exatamente. E, por último, gente, dificuldades em atender as necessidades do mercado. Me dá um exemplo prático disso aí. Estamos falando de fechamento, né? O que pode resultar em fechamento. Precificação, professor. Não ouvi, desculpe. Preço, a questão dos preços. Dos preços. Esses preços acontecem por quê?
preço fica mais alto, fica mais baixo, por quê? Qual o sentido disso? É a inflação, depende das Oferta e operações. demanda. Pois é, também. Concorrência também? Porque a economia está Não. péssima também. Ela vem péssima já, né? Não pode acreditar, não pode acreditar só nos últimos 6 meses também, né? Parece que o Brasil era o número 1 do mundo há 6 meses atrás. Depois do carnaval é que o país mudou, né? Logicamente que a pandemia influenciou ou desmascarou, né? Tirou uma máscara da frente de coisas que estavam acontecendo em vários setores, não somente na parte de economia, mas tirou várias máscaras que estavam acontecendo. Porque quando a coisa fica exposta, você tem que tomar alguma decisão. Então, gente, esses fatores, muitas vezes combinados, né, os 3, a falta de planejamento, a dificuldade de administrar e atender às necessidades de mercado, contribuem para a falta de clientes, incapacidade de lidar com a concorrência, falta de recursos financeiros e muitas outras situações que são negativas para qualquer empreendimento. Nos dias de hoje, o novo fica velho mais rápido do que antigamente. Por que isso, gente? Me dá um exemplo disso aqui. Me dá um exemplo disso. Porque hoje, né, fica mais velho mais rápido do que antigamente. O que é novidade? O que sumiu? A tecnologia avança muito rápido. Igual os celulares, todo ano modelo. A tecnologia avança muito rápido, né? Não muito distante disso, em alguns casos onde a tecnologia, é evidente que eu estou falando disso, então vamos colocar 20 anos, alguma coisa que acontecia no Japão, ia chegar daqui a 1 ano no Brasil, 2 anos até. Hoje chega muito rápido. Por quê? Porque tem que ser vendido no mercado, tem que ser explorado ao máximo esse tipo de tecnologia e conquistas novas que acontecem. Então, antigamente demorava muito, hoje é mais rápido. E aí, os consumidores sempre estão esperando que algo novo seja oferecido a eles. O que é algo novo? Quando tem uma novidade no mercado, o que acontece com as pessoas? Começa até no boca a boca, né? Olha, abriu uma coisa nova que é diferente. Alguém me dá um exemplo aqui. Pode ser em São Vicente, Santos, no mundo. Trudel, aquele doce Trudel que tem no Brisamar. Uma delícia. Até o Eu cheiro. vou falar uma deles. Eu ainda não conheço, quero comer. Então você vai ter que ir para Praia Grande, que hoje eu fui lá e fiquei sabendo que eles professor, fecharam no Brisamar e foram para Praia Grande, pro Forte, Olha, para que Malé. sacanagem. Nem experimentei. Ih, para Malé ainda, tá longe. Fala, Edivaldo. O strudel é um doce alemão. Esse é aquele doce alemão que veio pra cá. Que, aliás, agora não tá aqui, agora tá lá na Marechal Malena, Praia Grande. Caramba, o Edivaldo conhece a Baixada com uma palma da mão. Isso é um GPS humano. Muito obrigado. Então, gente, a gente até vai buscando, né? Esperando que algo novo seja oferecido a eles. E aí, é necessário ser bastante ágil para responder a todo momento às novas exigências do mercado. E para tudo isso, gente, em busca de oportunidades. Então, essa é a palavra que a gente vai discutir hoje, oportunidade. Mas se existem tantos problemas, né? Como uma empresa deve agir para permanecer no mercado? Qual é a primeira impressão que eu tenho daqui? Vamos lá, turma. Como uma empresa deve agir para permanecer no mercado? Ela já está no mercado. Como ela deve agir para permanecer nesse mercado? Se adaptar às tendências de mercado. Investimento em marketing. O que mais? Investimento em marketing. Em marketing, mas isso tudo buscando uma coisa. Buscando exatamente o que está na tela aqui, ó. Oportunidade? Oportunidades.
Então, vamos lá. Uma ideia de negócio não significa uma oportunidade de negócio. Por que isso, gente? Por que uma ideia de negócio não significa uma oportunidade de negócio? Porque uma ideia somente se transforma em oportunidade quando o seu propósito vai ao encontro de uma necessidade de mercado. Ou seja, quando existem potenciais clientes. Alguém me explica isso aí? Me dá um exemplo. Você mesmo tem uma ideia. E aí? É uma oportunidade de mercado? Pode ser, como pode não ser, porque ela depende de alguma coisa. Me explica aí, alguém. Você ter uma ideia nem sempre é uma oportunidade de negócio, porque às vezes pode ser uma ideia que já existe e que não é algo inovador. Legal, A que ideia mais? pode se transformar em negócio quando você pensa, que nem ela falou, pode ser uma ideia que já existe, mas quando você pensa em aplicá-la de uma maneira diferente, ela se torna um negócio. E pode se tornar um negócio bem rentável também. Mas precisa de quê para ela se tornar rentável? Planejamento. Sim, ela precisa de planejamento. Mas no final, o que ela precisa, né? Eu preciso fazer um encontro aqui, ó. Encontro de uma necessidade de mercado e tem que existir o quê? Potenciais clientes para isso. Então, se eu tenho uma ideia lá, eu vou fazer um exemplo, um pastel de vegano numa área popular aqui de comércio popular em São Vicente. Qual a probabilidade disso dar certo? Qual seria a primeira ideia? Eu seria uma cliente assídua se fosse vegano, porque não tem quase nenhum lugar nessa cidade que vende algo desse tipo. Então, eu conheci uma pessoa que vai abrir um cafezinho, uma casa de café vegano aqui no centro. E, depois me passa o endereço. Ali vai ser bem aqui no centro. O endereço correto é Frei Gaspar, mas é no centro. Agora o número eu ainda não sei, mas eu passo. Então, mas pergunto eu, será que a tendência disso, né? Que ele fez alguma pesquisa de mercado, ele viu essa oportunidade, porque é uma coisa relativamente nova, né? Esse mercado de consumo vegano. E ele deve ter observado alguma necessidade de mercado. Mas agora, existem clientes potenciais para manter essa empresa no centro de São Vicente? Qual seria a primeira ideia? Eu tenho essa ideia, mas eu vou transformar ela quando seu propósito vai em conta da necessidade de mercado. Isso é o que está escrito aqui no slide, né? Essa é a explicação que eu quero. Ou seja, quando existem potenciais clientes. O que eu quero dizer com isso, gente? Qual é a ideia desse slide para a gente conversar? Bom, provavelmente se ela abrisse em São Paulo, na capital, ela teria muitos potenciais clientes do que ela abrindo aqui. Ela pode ser que abrindo com as duas opções, tendo o cardápio não vegano e o vegano, que seja algo que tenha uma procura maior, não? Sim, já abriu uma possibilidade. No caso dele, ele está fazendo uma cópia de um café vegano de São Paulo. Entendi. Mas como ele... E aonde é que está o público dele? Onde é que está? Então já é uma ideia que existe, né, pessoal? Não ouvi? Já é uma ideia que existe e deu certo. Ele tá trazendo para cá, no caso. Mas ele está trazendo por observação, né? Não é uma franchise de lá. Tem que ficar bem claro isso, né? Ele está abrindo com o modelo dele, né? Com o estilo dele. É tipo o McDonald's e o Burger King. É um parecido com o outro, mas não são iguais. Mas por que não são iguais? Qual é a diferença? Os dois vendem sanduíche. Professor, come um e come o outro para o senhor ver a diferença. Eu já comi os dois, eu quero saber de você. Os dois têm donos diferentes. Sim, né? O Burger King a se orgulha de fazer eu acho fogo. que sabor e preço diferente. A diferença é o nome, né, pessoal? Porque o McDonald's, eu acho que ele tem um nome mais forte, uma marca mais forte, né? E já os produtos que ele lança e tudo que ele lança
basicamente foi tipo, ele foi o pioneiro, as outras começaram a meio que copiar, né, da forma deles. Então, ele já estabeleceu há um bom tempo, então a marca mesmo já é bem grande. Uhum. Então, quer dizer que uma ideia de negócio não significa uma oportunidade de negócio, né? Não significa. Prof, a diferença do McDonald's que eu vejo em relação ao sanduíche é que um é grelhado, que eles falam que é tipo churrasco, né? E o outro não. Grelhado a fogo. É. Não, mas é uma questão de gosto também, né? De conhecimento também, né? Tanto é que a Coca-Cola é um sucesso aqui no Brasil e não é nos Estados Unidos, né? A Pepsi ganha deles em volume de vendas nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, quando a gente fala em Pepsi, poucas pessoas, que pelo menos no ciclo de amizade, tomam Pepsi. Pouquíssimas. Deve acontecer com vocês também. O povo vai me criticar aí, mas eu não vejo diferença de gosto, Pepsi ou Coca. Eu não consigo identificar. Eu não consigo identificar. Eu não consigo. Para mim, a diferença é a qualidade. Porque para mim, a Burger King é melhor. Toma Dolly Cola. Vejo também diferença, principalmente na hora do sabor. A Coca-Cola tem um sabor mais apurado, enquanto que o Pepsi tem um sabor mais aguado. Então, mas daí ó, tem que encontrar essa necessidade do mercado, né? Também que só vendesse Coca, coitado dos outros refrigerantes, né? Então, existem vários gostos, vários preços e vários momentos para isso. Ou seja, quando existem potenciais clientes, eu acho que aí fica bem explicado. Só no caso da Coca-Cola, gente, tem um artigo de marketing que fala sobre isso, que é muito interessante, que nós, desde pequenos, né, quando comemoramos aniversário, Natal, ou seja, momentos felizes, nós temos a lembrança, né, infanto-juvenil, que nesses momentos onde está a família, a comemoração, as pessoas lembram de tomar a Coca-Cola, por exemplo, no Natal, com pernil, né, que é uma coisa também tradicional. E essa memória afetiva, ela fica para o resto da vida. Ou seja, ela vem dessa questão infanto-juvenil e vai crescendo com você. Então, às vezes, só de olhar a garrafa de Coca-Cola já vem até essa lembrança, né? Subjetivamente, né? Vem no subconsciente, essa ideia, essa lembrança que significa felicidade, né? Um momento feliz que você passou. Mas o grande lance aqui do nosso slide, voltando, é exatamente isso, né? Quando existe potenciais clientes, tem uma necessidade de mercado e tem potenciais clientes. Uma oportunidade também tem seu tempo. Isso em qualquer área, gente. Então, vamos falar, por exemplo, em redes sociais. O que a gente tinha antes do Face aí? Alguém lembra o nome daquilo ainda? Começa com O? Orkut. Ai, que saudade do Orkut. Daqui a pouco vai ter um lançamento retrô aí. Saudades do Orkut. Com uma nova tipagem, né? Vai vender novamente tudo isso. Mas o que mais? Se alguém lembra do MSN, professor. Eu não era nascido. ICQ. Já ouvi falar. ICQ também era muito bom. O MSN era melhor que o Orkut. Então, mas daqui a pouquinho, né? É uma oportunidade também, tem seu tempo, justificando isso. Porque quando vem uma coisa nova, né? O que as pessoas buscam? Buscam essa coisa nova, eles querem se atualizar. E principalmente quando a coisa toma corpo, né? Então, a gente tem, na parte de tecnologia, por exemplo, programas hoje, aplicativos portáteis, apps, que você fica vidrado neles, fica com necessidade deles. Por exemplo, o Zap. Né? Ele fez qual a grande diferença do Zap na vida de vocês? Como era e depois do Zap, como ficou? Me dá um exemplo. Eu fazia bem mais rápido as coisas da minha casa.
Eu perdia menos tempo nas redes sociais quando não tinha WhatsApp. Com certeza. Mas, em compensação, ficou muito mais fácil para a gente falar com as pessoas de longe. Pensa, de muito longe. Certeza, meu. Tá louco? Na época que eu trabalhei em navio, se tivesse WhatsApp, eu tava no céu. Não é? Quem Que eu gastei de... A Fernanda Amaral. O que eu gastei de cartão de telefone, nossa senhora, só Deus sabe. Você se formou onde, Fernanda? Curiosidade. Eu fiz Tripulantes do Futuro, professor. Aí eu trabalhei um tempo. Eu fui da turma de 2011. 2011 eu fiz. Aí eu embarquei final do ano de 2011. Aí trabalhei 2012, 2013 e parei. Voltei para casa em 2014. É legal e estressante ao mesmo tempo, né? Ai, só saudades. Era muito estressante, muito cansativo, mas eu sinto muita falta. Mas pelo menos o inglês, você se formou em inglês. Nada, eu me viro nos 30. Eu não passo fome nem me perco, mas eu não sei falar, não. Legal. Então vamos lá. Então a oportunidade também tem seu tempo. E depois, se a empresa que o comercializa não estiver preparada para melhorar, atualizar ou até mesmo substituir o produto, poderá estar entrando na fila das empresas que irão desaparecer. Me dá um exemplo aí, gente, disso aí, de uma empresa que não se atualizou e ela entrou na fila que desapareceu. Tá aí no caso que já aconteceu mesmo. Nós já falamos de alguns. Kodak, BlackBerry. BlackBerry, o que mais? Kodak. Beleza, Kodak. Eles tinham um modelo, né, de negócios que desapareceu. Olivete? Blackberry. Olivete, professor? Eu não nasci. Nossa, o que é isso, Patrícia? Nem eu Você conheço. fala Olivete, eles nem sabem, vem Patrícia. não, A turma vem não sabe, não. Isso é peça de museu. É do teu tempo mesmo. Vocês já ouviram falar de máquina de escrever? Oi? Já ouviram falar de máquina de escrever? Eu tive 2 máquinas de escrever, professor. Ah, tá vendo como ela conhece? Mas esse nome aí eu não sabia, não. É a única que eu conheço. Eu sei que tem outras, mas a única que eu me lembro agora. E a Hamilton também, que era uma das melhores do mundo. É verdade, é verdade. E aqueles telefones também que a gente punha o dedo e girava assim para os números discarem. Eu não lembro o nome daquele. A criança nem sabe o que é isso. Não mesmo. Pô, esse daí eu já vi. Não, mas tem antiquário, tem, são caros. Os que funcionam são caros. Legal, gente. Então é exatamente isso, né? Então, a gente vai ter sempre que estar preparado, né, para se atualizar, né? Ou até mesmo substituir o produto, porque foi o caso dessas empresas citadas. Então é exatamente isso, né? A gente tem que estar sempre atento, sempre ligado. Uma empresa somente pode permanecer no mercado se ela está aproveitando as oportunidades que se apresentam. Isso exige inicialmente uma postura do empreendedor de sempre estar atento ao que está acontecendo ao redor do seu negócio. Alguém pode exemplificar isso aqui, uma das duas? Vamos lá, a gente já conversou sobre isso, só para exemplificar. Professor, a pandemia e os negócios com máscara. Perfeito. O que mais? Tem que estar atento ao mercado, né? E tudo que acontece no seu redor. Professora, a parte Chegou cortado. Pode falar, Paty. Aquela peça, eu esqueci o nome, é um suporte para álcool gel. Tem muitos por aí, e um amigo meu, que era cliente da Século XXI, ele fez uma versão e ele já está vendendo, está desenvolvendo aquela pecinha lá, não sei como é que chama o nome, esqueci. E ele está vendendo no Face, e ele abriu... o display. Display, Na verdade, ele fez 3 modelinhos diferentes, eu não lembro. Eu até compartilhei para ajudar, tal. Eu achei bem legal a ideia dele, achei bem interessante.
Legal, legal. Mas vamos lá, na prática, o que isso vai ser na prática, na verdade, né? A gente vai ter, como empreendedor, sempre que estar acompanhando o nosso negócio ao redor dele. Então, vamos lá, participar de atividades como feiras, exposições e eventos relacionados ao setor de negócio, no qual a sua empresa atua. Procurar ler revistas do segmento, participar de reuniões, encontros e associações, conversar com os concorrentes. Esse conversar com os concorrentes soa estranho, gente? Soa estranho? O que dá para ver aqui? Tentar sentir o mercado, eu acho. Eu não sei, eu não acho estranho conversar com concorrente. Eu acho que não, você tem que conversar. Sempre conversando. Mas qual é a ideia que a gente tem do nosso concorrente, fora a conversa? Qual é o sondagem. Sentimento? Tem que fazer a sondagem, né? Inimigo, né? Análise. Sondagem mesmo do mercado. Então ele não vai ser tratado como um inimigo, pelo menos na frente dele. Não. Ele não tem que ser tratado como inimigo nem na frente nem nas costas. Tem espaço para todo mundo. Exatamente. Mas na prática é isso que acontece? Depende. Geralmente não, né? Depende do concorrente. E com o cliente, a gente tem que conversar também? É importante conversar com o cliente? Com certeza. Os empregados, fornecedores. Fazer aquelas pesquisinhas que a gente coloca, que tem muito lugar que coloca. Você tem alguma insatisfação, algum elogio? É sempre bom saber. Muito importante. Tá. E tentar compreender as tendências de mercado, situações econômicas, políticas, sociais. A gente tem que estar antenado em tudo ao mesmo tempo. Mas vai sobrar tempo para alguma coisa, com tanta coisa para fazer? Não vai, professor. Não vai sobrar tempo para nada. Eu vou participar de feira, exposição, vou ficar lendo revista, vou falar com meus concorrentes, com os clientes, com os empregados. Isso daí faz parte do planejamento. Legal. Gente, em 2016, no Fantástico, eu vou colocar esse vídeo aqui, 4 minutinhos. Tá. Mas reparem, isso aqui é 2016. Só um segundinho. Eita. Compartilhar isso. O endereço aqui, se quiser rever. Então vamos lá, vou compartilhar com vocês. Já estão visualizando? Sim. Uma pesquisa inédita do Sebrae revelou que nunca se abriu tanta empresa no Brasil. A taxa de empreendedorismo, hoje, é a maior dos últimos 14 anos. É a forma que muita gente tem encontrado para driblar o desemprego e sair da crise. Olha, mas não é assim tão simples ter sucesso. Tempos de crise, gente ansiosa, querendo trabalhar. Mas essa multidão não está exatamente procurando emprego. Eles acordaram cedo ontem para correr atrás de ideias e ganhar dinheiro. A fila é da Feira de Empreendedores em São Paulo. Trabalho por conta própria agora, cuidar dos meus negocinhos aí. O Bival segue o fluxo do mercado. Uma pesquisa revelou que o brasileiro está cada vez mais disposto a abrir o próprio negócio. Nos últimos anos, a taxa de empreendedorismo do Brasil dobrou. O Brasil é um país que tem alma empreendedora através do seu povo. E os mais simples e mais humildes sonham com a liberdade de ser dono do próprio nariz. Hoje, 4 em cada 10 adultos brasileiros têm uma empresa ou estão envolvidos na criação de uma.
Paula montou no ano passado uma microempresa para oferecer serviços de secretariado e dá expediente na própria casa em São Paulo. Paula, boa tarde. Mas a criação da empresa não foi motivada só pelo sonho. A Paula precisava pagar as contas. Tinha sido demitida. Foi o empurrãozinho que faltava, porque eu sempre pensei em abrir uma empresa para mim e fazer o que eu gosto de fazer, que é ser secretária. Uma situação que a pesquisa detectou. Em 2014, a maioria dos que abriram empresas percebeu oportunidades no mercado. Em 2015, o cenário mudou e muita gente virou empreendedor por necessidade. Enquanto você está com um país crescendo, todo mundo vai identificando as oportunidades. Quando ele passa a decrescer, né, você começa então a crescer o empreendedorismo por necessidade, que é o desemprego. Gente, deu para sacar essa última frase que ele falou aqui, ó? Deu sim, professor. Bem interessante. Então vamos lá. Quando o país está crescendo, o empreendedorismo de oportunidade, ele é muito mais ávido, né? Ele é muito mais visto, muito mais observado. E ao contrário disso, né? Quando a gente está vivendo um momento de crise, ela muda, né? Dessa questão da oportunidade para a necessidade. Mas mesmo assim, o que pode acontecer? Vamos continuar. Mas para abrir uma empresa é preciso estudar muito e se preparar. Aos 23 anos, Luiz Felipe ajudou a transformar o carrinho de tapioca da mãe numa lanchonete com 4 funcionários e muito movimento. O segredo do sucesso deles não se deve apenas à receita da massa, da goma, nem do recheio, mas também à forma como eles aqui administram essa tapiocaria. Luiz fez vários cursos que agregaram planejamento e marketing à tapioca. Agora eles fabricam a própria goma vendida em saquinhos. E a panfletagem faz a diferença. É uma soma de você ter produto de qualidade, comprometimento com o seu cliente e comprometimento com a sua gestão. Somou isso tudo, sucesso na certa. Assim o Luiz fugiu do fantasma que ronda o novo empreendedor, o medo de quebrar. Risco que muita gente tem driblado indo atrás de franquias, e principalmente micro franquias, que existem. Vamos lá, gente. Esse exemplo do Luiz da tapioca. Vocês sabem o que é tapioca? Todo mundo sabe o que é tapioca? Sim. Obviamente. Uma delícia. Gosto muito. Então tá joia. Então vamos lá. Qual a grande diferença desse Luiz? Né, o que ele fez, né? A mãe dele vendia somente tapioca. O que aconteceu aí? O que ele observou? Ele foi estudar, né, professor? Beleza. Fazer curso. Ele observou que se ele fizesse a goma dele, ele ia ganhar mais dinheiro também, né? Ele agregou conhecimento, professor. E o que trouxe de retorno para a sociedade? De cara, assim. Os empregos. 4 novos empregos ali dentro, né? Um espaço bem mais? Pequeno. E ele fala também do movimento, né? É um movimento bom. Então ele tem clientes potenciais. Isso. Tem um público bom e rápido, né? Uma coisa rápida, de consumo rápido ali. Em São Paulo. Boca a boca, né? Em São Paulo a gente vê com mais frequência, né? Por exemplo, aí na saída do metrô do Jabaquara, né? Tem uma feirinha lá. Deve ter uns 10, 15 quiosquezinhos, um do lado do outro. E é absurdo, né? Ali o movimento de pessoas, né? Geralmente são pessoas que estão com pressa, né? Que vão pegar o metrô, desceram do metrô e vão para casa. Sim. Mas a gente vê também alguns segmentos, por exemplo, a Liberdade, em São Paulo, onde a comida japonesa, né? Tem uma feirinha lá, até que está suspensa por causa da pandemia, mas está voltando devagarinho. E ali, o que as pessoas vão buscar naquele espaço ali, né? Naquele espaço. O cara vai até a Liberdade, ele não vai lá para comer um quibe, para comer macarrão. Ele vai para comer uma comida japonesa, uma comida chinesa. Então, ele está já com aquela oportunidade. Mas ele pode dar certo, como pode dar errado.
E para dar errado, gente, qual é a tua maior preocupação? É quando mexe no seu bolso, né? Quando você põe o seu dinheiro em jogo, põe nesse risco. Mas existem outros jeitos da gente minimizar esses riscos. Então, vamos ver aqui, ó. Exigem menos de R$80 mil de investimento inicial. Para mim, a importância de pegar logo uma franquia era o quê? Você está consolidado e saber, pelo menos, ter um norte, né? Porque a franquia em si, você aprende em cima do que outra pessoa já vivenciou. A Larissa inaugurou ontem, num shopping do Rio de Janeiro, uma franquia de alimentos saudáveis. Ela e o namorado perderam o emprego e decidiram virar o jogo. Se der certo, a gente pretende abrir outra, com certeza. Assim, se Deus quiser, é o que vai acontecer. Agora, se não der... E se não der, mercado de trabalho de novo. Mercado de trabalho de novo. Mas, de acordo com uma outra pesquisa da Associação Brasileira de Franchising, as chances de dar errado são pequenas. A taxa de fracasso das empresas franqueadas é 6 vezes menor do que o das outras empresas. Seguir a experiência de quem já tem o negócio ajuda, mas é preciso também pesquisar. Olha bem o que aquela marca diz de quanto fatura, qual é o tempo de taxa de retorno. E o principal que eu sempre falo, liga para os franqueados que já existem, aleatoriamente, e vai comprovar esses dados. Por outro lado, quem prefere a liberdade de começar sem amarras, também pode vencer. Talvez se eu tivesse no mercado tradicional, eu não tivesse chegado onde eu cheguei. E acredito que a gente tem muito mais para conquistar. Mas sim, eu já me considero bem satisfeito com o que eu tenho hoje, sem dúvida. E assim como o Luiz, muitos não querem ficar parados. E aí, galera, gostaram aí do vídeo? Certeza. Muito bom. O mercado de franquias no Brasil, até aproveitando, Luiz, aí para você poder falar, mas ele tem sempre um bom movimento, uma boa aceitação, até por conta dessa estrutura que eles falaram. E algo que no começo aí o professor Luiz tinha colocado, quando a gente tem a economia aquecida, a economia que está aí numa crescente, é normal essa evolução de empreitada aí por oportunidade, e que de repente quando o mercado muda, aí vira tudo uma loucura, que a gente tem vários exemplos do tipo prédios comerciais que começam a ser construídos com essa crescente da economia, e que quando chega perto de entregar, né, de finalizar a obra, de repente já mudou o cenário da economia e eles não conseguem vender. A gente tem o caso até, que eu queria até comentar, que é em cima disso, do Elborn, em São Vicente. Tem também em Santos lá o prédio que é o Waves, não sei se vocês já viram, que esse prédio ele fica no Valongo, ali em frente, quase o hotel do Ibis. Coloquei uma foto aí para vocês verem no chat. Eu fui visitar um cliente, o cliente ele é dono de uma rede lá de coisa de digital, só que é voltado só para a área da educação, mas é atendimento a plataformas digitais. Ali parece, aquele prédio ele é novo, não sei se vocês já foram aí, tá aí no chat a foto. Ele é novo e parece um deserto, porque não tem quase nenhuma ocupação ali das salas. E aí, durante, né, claro, a economia aquecida, o empreendedor lá tocou a obra, achando que ia vender tudo, de repente teve uma queda no mercado e acabou ficando. E aí que entra nisso que até falava aí no vídeo aí quando tá igual a gente está vivendo hoje, começam aí os empreendedores por necessidade. Legal. Sim. Bora, pode um outro fator aí também que é interessante de ser analisado é relembrar que esse vídeo é de 2016. Ou seja, tem mais de 4 anos, ele é de fevereiro de 2016. E aí a gente já vê uma comparação com hoje. O que está acontecendo hoje com o país? A gente está com uma economia aquecida ou está desacelerada? Totalmente desacelerada. E aí, o que a gente vai ter? Qual vai ser essa oportunidade? Vai ser mais difícil de a gente achar essa oportunidade?
Depende, professor. Então, depende de quê? É isso que eu quero saber. Depende de qual é a ideia que você vai ter. Você pode ter uma ideia que vai se encaixar com o momento de agora, tipo o que falaram da ideia da máscara, por exemplo, e que seja uma ótima oportunidade de negócio. Pode ser que não seja algo, tipo, que vá durar, entendeu? Seja algo, por exemplo, da máscara que vai durar só até o fim da pandemia. Mas isso vai se encaixar conforme o mercado está funcionando. Você vai ter que ver qual que é a tua ideia, se ela vai encaixar naquilo ali, vai, conforme a maré tá indo, você vai. Se não for isso, não vai dar certo. Mas o mercado de máscara, tu acha que ele vai sumir? Se a pandemia acabar, sim. Se a pandemia acabar, você acha que acaba? Então, eu vou dar algum exemplo. Vai no Japão, há 20 anos, eles já têm esse costume de usar máscaras. É mesmo. Por N motivos. Professora, aqui não usam nem na época da pandemia, que era obrigatório. É verdade. Então, mas não é todo mundo, né, gente? Ah, não. Né? Se você for numa praia com sol, é muito difícil uma mulher usar uma máscara com sol, porque vai ficar marca. Né? Vou chamar o Delbel. Oi? Vou ligar pro Delbel. Delbel. Se nem as autoridades dão exemplo, né? Tu imagina o resto, né? Mas é perfeito. Então, gente, ó, quando ela tiver no tempo, você vê a oportunidade de ter clientes em potencial. Quando tudo isso aqui está junto, né? Tu tem essa constatação de uma oportunidade, a empresa tem um momento especial para transformar todo o seu potencial em ouro. E aí existem ideias, né, que não são novas, mas são constatadas. Por exemplo, o serviço de Disque Pizza, né, em domicílio. Toda essa cena aqui do motoboy, algumas empresas entregam até de carro pizzas, por motivos também de segurança e qualidade, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas esse modelo aqui, né, na verdade, como é que surgiu isso, né? Comum nos dias de hoje, mas que representou no passado uma mudança enorme na maneira como o negócio pizzaria era tratado. Pois bem, antes do Disque Pizza, uma pizzaria funcionava no sistema à la carte. O que é à la carte, gente? O que é à la carte? É aquele que eles vão te servindo? Não, à la carte é aquele que você pede, né? Vai lá no cardápio, né? Eu quero comer, por exemplo, batata frita e bife à parmegiana. Hoje eu quero... tá. Eu inverti. Pelo cardápio, esse é o self-service. Esse que eu estou falando é o rodízio. Rodízio, né? Self-service. Então, o sistema era exatamente esse. E aí o cara vai observar, caramba, mas quais são os fatores, né, que vão levar o cara a bolar um Disque Pizza? Quais são esses fatores, na verdade? Uma oportunidade que é aproveitada até hoje, que deu origem aos mais variados tipos de serviço. Então, começou com o Disque Pizza. E o que a gente tem hoje? Quais os disques que a gente tem? Dá uns exemplos. Vixe, diz que tudo. Sushi, hambúrguer, açaí. Fora comida. Tudo. Diz que sopa. Vamos tirar a parte de Remédio. comida. Remédio, Roupa, brinquedo. Serviços também? Serviços também. Marido de aluguel. Claro. As manicures vão na casa da pessoa. Os maridos de aluguéis também. Marido de aluguel também. Isso. Todo mundo sabe que é marido de aluguel, gente? Os mais novos? Não é o Vitão, gente, por favor. Não Alguém define o que é marido de aluguel aí? É o cara que faz tudo. É o Pereirão ali, o Léo colocou. O Pereirão. Dela, né? Serviços. Né? Quando quebra alguma coisa em casa, não tem tempo, não tem habilidade, chama lá para trocar uma lâmpada, consertar o chuveiro, trocar um cano, né? Coisas assim, fazer uma tomada, coisas do gênero. Mas isso tudo estava lá, essas ideias, né? Caramba, o cara não tem tempo de ir na pizzaria, eu vou levar a pizza até ele. Mas existem algumas regrinhas para isso ter acontecido, né? Então vamos lá. Só o serviço de entrega já não é mais novidade. Isso aí já é certeza, né?
Ele precisou de novos atributos. Alguém me dá um exemplo desses novos atributos na entrega? A maquininha, professor? Não. Levar a maquininha para fazer o pagamento. Legal, a forma de pagamento, né? Ele já facilitada. colocou mais possibilidades. Sim. Que era só a entrega da pizza. O cara ia lá, entregava e acabou. Mais novos atributos, né? Porque está mudando muito rápido e muitas pessoas copiaram esse novo modelo de negócio. Sim. Então, vamos lá. O que mais de novos atributos? Nossa, não lembro. Não sei, prof. Então, vai ter que ter, ó, vamos só ler o próximo aqui para a gente voltar nele, né? É difícil comercializar produtos e serviços sem atratividade. Então, vamos lá, novos atributos. Por exemplo, sushi. Hoje você diz que com sushi, o cara vem fazer o sushi na sua casa. Isso né? eu não... O cara traz Eu não todo tenho, o equipamento. não tenho condições financeiras para isso. Isso daí eu ainda não... Isso é outro caso, né? Mas tive essa a gente oportunidade. vai colocar esses novos atributos. Então, a forma de pagamento, né? Na questão da maquininha e outras coisas mais modernas que nós temos hoje, né? Com pagamento adiantado já, né? Pelo QR Code dentro do teu aplicativo. O que mais? Um serviço de massagem para fazer em casa. Pode acontecer também? Pode. Pode, não pode? Pode. No caso agora, a pandemia se evidenciou mais isso, né? Por causa da idade, muitos cabeleireiros, manicures, né? Estão indo na casa das pessoas. Daí vai ter os dois viés. Um, porque o cara não está indo no salão, ele precisa ganhar dinheiro e vai até a casa da pessoa. E o outro, que se torna um costume. É melhor se você ser atendido em casa, para algumas pessoas. Tem pessoas que preferem sair de casa, né? Mas por causa da pandemia, ficou uma coisa mais próxima. E aí, gente, precisa ter atratividade dentro disso. E aí a solução acaba sendo a diminuição de preço. É a primeira coisa que o cara faz para enfrentar essa falta de clientes, né? Ele começa a diminuir o preço por causa da concorrência. Certo. Depois do preço, ele começa a cair na qualidade. E aí, quando cai a qualidade, consequentemente, vai cair o fluxo de caixa. E aí, o que acontece com essa empresa? O que acontece com ela? Ela cai. Ela cai no mercado. Quebra, né, professor? Ela faz. Ela quebra. O só quebrar, eu poderia falar muito sobre isso, mas o só quebrar não é tudo que pode acontecer. Oi? Falando nisso, o senhor tá devendo falar pra gente sobre isso, hein? Não, vai chegar a hora certa de falar. Quem está falando? A Jéssica? Isso, professor. Vai chegar a hora de falar com riqueza de detalhes sobre cada caso. Mas, gente, só quebrar... Estou esperando ansiosamente. Só quebrar não é tudo. É quebrar e deixar dívidas que, a princípio, você acha que são impagáveis. Porque parece que quebrou o mundo para você, né? Principalmente a primeira vez. Você não está acostumado com isso, mas você esquece que você está vivo e você pode empreender de novo. Então, é a mesma coisa. O cara perdeu o emprego lá, estava no mercado de trabalho e perdeu o emprego. Acabou o mundo para ele? Não. O que ele vai fazer se ele perde o emprego? Vai ter que empreender, por necessidade. Ou buscar um novo emprego no mercado, não é isso? Sim, mas às vezes a colocação demora, ele precisa se manter, né? Exatamente, é o tempo, né? As tuas dívidas não vão esperar. Então, existem hoje algumas figuras que são governamentais, né, políticas públicas, que te suportam ainda, né, como o seguro-desemprego, no caso aí da pandemia, o seguro emergencial, mas isso acaba. E o que a pessoa pode fazer? Esperar o tempo, né, para tu gastar todo esse dinheiro para daí tu tomar uma posição lá na frente? Não. Mas a gente vê isso acontecer, não vê? Então, ó, clientes vão em busca sempre de produtos e serviços dos concorrentes. Se você perdeu a qualidade, perdeu os clientes, não inovou,
que vai acontecer pela lógica da coisa? Né? Um grande comércio, quando se instala numa cidade, como é o nome daquela loja que tem tudo de cabeleireiro ali na Praça Barão? Aquela Acai? A maior de todas, né? Que era a antiga Besni. Tem 2 lados lá. Tem 2 portas. a Acai. Né? Acai. Então, vamos lá. Imagina os outros, os pequenos, que perto deles são pequenos, quando souberam que abria a Acai ali no centro de São Vicente. Qual será o pensamento que eles tiveram, gente? Agora a gente vai arruinar. Vou perder para o meu concorrente todos os meus clientes. Foi isso que aconteceu? Aparentemente, pelo menos? Não. Com certeza houve uma diminuição, né? Diminuiu Principalmente bastante. pela questão novidade, né? Tudo novo, bacana, preços promocionais que nenhum concorrente consegue pegar. E aí o que a gente vê? Bate aquele desespero. Mas alguma inovação proporcionou para esses que já estavam no mercado. Porque ele fala, eu vou ter que me proteger de alguma forma. Vou buscar uma oportunidade. Isso com certeza aconteceu. Mas, se eu fosse comparar essa loja Acai, que tem aqui, tem uma em São Paulo, eu acho que é Ishikawa o nome. Também é o mesmo estilo deles, o mesmo estilo. Só que é um shopping. Essa é a diferença. É um shopping de produtos para cabeleireiro, manicure. Lá tem tudo que você imaginar, desde a cadeira, do espelho, da construção, da franquia, da tesoura, de uma gilete, de um esmalte. O que você imaginar dentro disso, eles têm lá. Se todo mundo fosse comprar lá, eles são, na verdade, são atacarejo, né? Atacadista e varejo, né? A maioria das pessoas compram de lá, ou diretamente dos fabricantes. Só que, gente, os pequenos, o que acontece com ele? Por que existem tantos pequenos e poucos gigantes nessa área? Senão todos os pequenos teriam morrido. O que eles fazem de diferente para concorrer com esses gigantes? Não sei. Por exemplo, lá no bairro deve ter uma loja que vende esmalte. O que faz a pessoa não sair do bairro para comprar um esmalte? Ela só vai no centro para comprar se tiver alguma coisa que é atrativa. Qual seria esse atrativo? A facilidade, o atendimento. O preço melhor. Preço provavelmente não vai ter, né? Não, eu acho que o preço depende muito do bairro, né, professor? Tem alguns bairros mais simples que o valor cai um pouquinho. Por exemplo, lá no Quietude, onde eu morei, os valores eram menores, se comparado com São Vicente. A carne, na época que estava R$25 o quilo, aqui eu pagava 30. Aqui no meu bairro, no caso, né? Professor. Oi. Então, tem uma diferençazinha aí. O senhor falou aí de comprar no bairro ou comprar no centro, né? Mas aí vai muito também de acordo com o tempo que a pessoa tem, se tá com emergência, porque eu mesma, se eu tô com alguma emergência, eu compro por aqui, eu não vou até no centro para comprar alguma coisa boba, entendeu? Vai muito como que fala, da necessidade também, né, da pessoa, do valor também conta, às vezes. O valor, às vezes é pouca diferença, vale a pena, né? Então, mas tem Exatamente. Mas daí tem pessoas que veem a oportunidade disso, senão seria... Como que ele ia fazer uma... Por exemplo, carne, com certeza nesses grandes hipermercados, né? Não necessariamente, na maioria das vezes, o preço da carne é mais barato que o açougue do teu bairro. Então, aqui perto de casa, o açougue é quase o mesmo preço do mercado grande, mas a qualidade da carne é melhor do que as que a gente compra no mercado. Então, geralmente, a minha mãe prefere comprar nesses, quando ela compra carne para ela, e aí ela paga um pouquinho mais caro só que a qualidade da carne é bem melhor. Então, ele tem um diferencial que atrai os principais clientes aí, né?
Sim. O que vai manter ele. Beleza. Então vamos lá. Descobrindo oportunidade. No caso do Disque Pizza ainda, né? Vamos lá. Percepção que as pessoas tinham cada vez menos tempo. Então, antes do cara colocar o Disque Pizza, o que ele observou? Caramba, as pessoas não têm tempo. Às vezes está chovendo, o cara não quer sair de casa. Então, o que isso pode... O que eu posso fazer? Todo mundo sabia disso. Todo mundo sabia. Tecnologia existente disponível para a população. Na época, até hoje, né? É o telefone e outras coisas mais. Mas o telefone já existia também. Então, tu sabia uma necessidade, que o cara não tinha tempo, às vezes, para comer uma pizza. As características, né? A tecnologia que era o telefone, que já existia, e a característica do produto, a pizza. Como é que a pizza dá para levar num baú de moto? Dá para levar 4, 5 pizzas num baú de moto? Todo mundo sabia disso também. E as características da produção? É rápido, né? Dá para fazer uma pizza em 15 minutos, meia hora. E a entrega, que dá para fazer, dependendo do lugar, também em bem pouco tempo. Então, estava tudo pronto. E por que não existia antes? Por que não existia antes? Né? Todo mundo sabia. Todo mundo sabia. Mas vai ficar uma frase aqui, ó. O que a empresa pode fazer para melhorar aquilo que ela já faz? Estava tudo na cara de todo mundo. Depois o cara começou ao disque sushi, ao disque massagem, ao disque ingresso, mas estava tudo antes na cara de todo mundo. Então, o que ele observou? Ele viu uma necessidade de mercado. O que mais que ele fez, gente? Fora a necessidade de mercado. Vou voltar até o slide aqui anterior. Necessidade que a pessoa não tinha tempo. O que mais que ele observou? A maquininha. A maquininha, mas no caso aqui, vamos falar do telefone primeiro. Já tinha tecnologia para o cara discar da casa dele, né? O produto era fácil, tanto de produzir como de entregar. E aí, ó, volta essa frase de novo, né? Que deve servir para o empreendedor, né? Uma visão sempre empreendedora. O que a empresa pode fazer para melhorar aquilo que ela já faz? Você já fez essa sua pergunta para a sua empresa? Será que a gente tem que fazer essa pergunta todo dia? Então, vamos lá. Quem que tem que participar de tudo isso? O próprio empresário, né? Os colaboradores, os fornecedores. Está todo mundo no mesmo barco. Aí eu coloquei uma ilustração aqui com humor para a gente entender. Então, vamos ajudá-los? Os caras estão lá na proa do barco, né? E do outro lado tem um furo. Não se preocupe, o furo é do lado deles. Mas o que vai acontecer quando esses dois cansarem? Qual é a lógica que vai acontecer? Eles vão parar de tentar desencher o barco. Uma hora vai parar, né? Mas os outros não estão nem preocupados com isso. O barco vai furar, né? E vai todo mundo se afogar ali. Gente, esse vídeo aqui tem 3 minutos. Ele explica legal. Tá copiado aqui. Ele vai explicar. E a gente vai discutir essas perguntinhas aqui. Só um segundinho. Já chegou na tela de vocês? Sim.
Então vamos lá, 4 minutos. Olá, os empreendedores. Olá, os empreendedores estão sempre gerando novas ideias para negócio em potencial. Mas como eles podem reconhecer entre tantas ideias quais representam verdadeiras oportunidades? Como que você pode saber se a sua ideia não é uma furada? Uma forma de começar é definir as características de uma oportunidade genuína. Jeff Timmons, um importante especialista em empreendedorismo, descreveu uma oportunidade como sendo um produto ou um serviço que contempla 4 características. Primeiro, criar valor significativo para os clientes. Segundo, oferece um potencial de lucro. Terceiro, condiz com a capacidade da equipe envolvida. E por último, se a ideia é durável ao longo do tempo. Para Timmons, se uma ideia passar por esses 4 pontos, ela pode ser considerada uma boa oportunidade de negócio. É preciso que a ideia resolva um problema dos clientes. Se você está criando um novo produto, deve se preocupar em como esse produto irá tornar a vida das pessoas melhor. Em que ele pode facilitar as nossas vidas? Quais são as necessidades do mercado que o seu produto irá atender? E além disso, qual é o tamanho do público-alvo que possui essa necessidade? Lembre-se, os clientes pagarão por um produto ou por um serviço somente se perceberem um benefício cujo valor supera ao seu custo. Quanto maior o valor percebido, mais eles estarão dispostos a pagar. Em segundo lugar, uma oportunidade deve ter a capacidade de oferecer um potencial significativo de retorno, tanto para os empreendedores como para possíveis investidores. Quanto vale a pena investir no novo negócio? Qual é a estimativa de lucro que ele pode nos trazer? É importante avaliar essas informações o mais cedo possível, pois elas trarão segurança para quem estará colocando a grana e energia para quem estará dedicando tempo e esforço para concretizar essa ideia. No mínimo, uma oportunidade deve remunerar acima do risco envolvido no negócio. Então, fique alerta. Em terceiro, não adianta ter uma ideia se você não tem capacidade para executá-la. Sua ideia pode ser linda no papel, mas você tem condições de torná-la realidade? Ou pelo menos, você sabe como fazer isso? Aqui, nós podemos considerar 2 tipos de capacidades. A capacidade técnica, ou seja, você tem conhecimento do processo para a execução desse futuro negócio? E também a capacidade financeira. Você tem dinheiro para investir e sustentar, pelo menos inicialmente, esse negócio? Tanto a capacidade técnica quanto a capacidade financeira não dependem apenas do empreendedor. Se a sua ideia for incrível, você pode contratar os melhores profissionais e buscar importantes investidores. Mas mesmo assim, é fundamental que você tenha condições de entender como realizar e quanto custa essa oportunidade. E ainda, para que uma ideia seja uma oportunidade de negócio, é interessante que ela seja perene ao longo do tempo. Quanto maior o tempo que a sua ideia irá atender às necessidades dos clientes, maiores são as chances do negócio ser lucrativo. É claro que há aquelas modinhas rápidas que vêm e que passam. E nesse caso, o retorno no curto prazo deve ser grande o suficiente para valer a pena investir em algo tão passageiro. Assim, sempre que aparecer uma oportunidade, se pergunte: ela cria valor para os meus clientes? Ela pode nos dar lucro? Temos condições de executá-la? E por quanto tempo ela durará? Mas fique alerta, essas questões devem servir de orientação e apoio, mas não podem restringir a sua criatividade e a busca por novas ideias. Pense diferente e corra atrás do seu sonho grande. Levar a gestão para todos. Esse é o nosso objetivo. Um abraço.
Vamos lá, gente. Comentários, contribuições. Cadê aí a galera? Parece que mais a Patrícia que participa, ou a Fernanda, e o pessoal. Cadê vocês? Breno. Orlando, a Thaís. Oi, professor. E aí, tudo bem? Como vai, John? Diga aí, John. Uma contribuição, John. Contribuição Glória também, que tá quietinho. Bem, vamos lá, gente. Oi, eu tenho uma contribuição. Eu achei muito bom essas 4 perguntas, porque através dela é possível saber se tem potencial a sua ideia, né? E como ele explicou no vídeo, eu acho que se você tiver uma ideia e conseguir responder essas 4 perguntas, é uma oportunidade muito boa. Legal. Então, gente, eu quero colocar também uma coisa. Lógico, quando a gente planeja quando a gente faz um planejamento da aula que a gente vai dar, de cada disciplina, a gente está plantando uma raiz para que essa árvore florescer, né? Então, daqui a muito pouco tempo, vocês vão construir um plano de negócios. Aí, todas essas ferramentas que estão sendo explicadas, massacradas para vocês, vai ser exatamente para a formação desse plano de negócios. Então, essas 4 perguntas aqui que foi feita aqui no vídeo, né? Elas vão ter que ser respondidas principalmente porque o negócio é seu. Você é o mais interessado que tudo isso dê certo. Interessado pela sua ideia, porque você buscou isso, e pelo fator que o dinheiro empreendido nessa jornada é seu. E se você perder esse dinheiro, você vai ficar satisfeito? Então, a gente está plantando o quê? Instrumentos e ferramentas para a construção de modelos de negócio, principalmente novos modelos de negócio, que é o que está acontecendo na nossa realidade. Então, quando pergunta aqui, ela cria valor para meus clientes? O que ele quis falar disso? O que é criar valor para meus clientes? Vamos ver se está bem entendido. É saber se quanto que o cliente está disposto a pagar, sobre se ele precisa daquilo. Legal. Que nem a Apple Os benefícios que fizeram para ele. Então, vamos lá. Alguém pode me dar um exemplo aí, se cria valor para o cliente? Eu vou dar um exemplo. Faz, professor. Eu vou dar um exemplo aqui para a gente ver isso. Todo mundo já ouviu falar do travesseiro da NASA? Travesseiro de dormir, travesseiro mesmo. Travesseiro da NASA? Sim. Qual é a característica dele? Automoldável. Lá, 2 características, vai. Ele é uma delícia, e custa caro. Né? Um travesseiro, quanto custa um travesseiro comum? R$20, R$30, não é isso? Esse travesseiro custa R$100. Por quê? Porque os astronautas dormem com ele. Mas o que está embutido nesse travesseiro? Você se sente nas nuvens dormindo com ele? A foto do Marcos Pontes. Esse coitado nem dormiu. Mas vamos lá, ele tem uma qualidade, né? Ele foi pesquisado, né? Para que seu pescoço fique num alinhamento perfeito. Ele não vai te dar uma torcicolo, não vai te dar nada.
Então, ele foi pesquisado e testado para que ele tenha essa conformidade com o seu corpo. Ele tem uma maciez perfeita, ele é uma delícia. Mas ele é caro também. Então, vamos lá. Qual o grande valor que eu tenho aqui? Né? Qual o valor? O que eu vou pensar, na verdade? Que aquele travesseiro vai me dar uma noite de sono espetacular. Então, eu estou criando esse valor já para o meu cliente. O que mais que eu crio de valor para ele? Saúde. Você proporciona um momento de conforto e dá saúde também, né? Pá, a gente não tá te ouvindo. Nossa, peraí. O teu tá baixo, Patrícia. Tá, deixa eu arrumar aqui. Melhorou. Eu falei que... Melhorou? Ele é automoldável, então ele se adequa ao pescoço da pessoa e ele não aquece. Então, ele proporciona uma noite de conforto e dá saúde para a pessoa também. Então, eu tenho uma noite de conforto e estou preocupado com a saúde. Eu já criei 2 valores aí. Exatamente. Beleza. E um tênis comum e um tênis Nike? Onde é que está o valor? Conforto também. Na qualidade, no conforto? Qualidade, Na marca. Na marca e no status. E status. Essa palavrinha que eu queria escutar aí, status. Então, vamos lá. E aonde é que eu vou observar isso? Eu vou ter clientes em potencial para comprar esse travesseiro? Para ali chegar a me dar lucro? Com certeza. Principalmente pessoas mais idosas que procuram dormir melhor depois de muito lutar por isso na vida. E aí, pessoas que também nem Obrigada, conhecem Fernanda. esse travesseiro, né? Eu não sou idosa, mas eu adoro meu travesseiro. Beleza. E aí, eu tenho condição de executar isso? Se eu quiser empreender nessa área de travesseiros, por exemplo, eu só vou vender travesseiro da NASA? Você começa com travesseiro, depois você vende uns colchões também. E é um bom nicho de mercado. Beleza. E aí, vai durar muito tempo? O travesseiro usa uma vez na vida só, uma semana? Não, você tem que trocar ele a cada 2 anos. Todo mundo faz isso, será? Não. Dificilmente. O pessoal vai começar a pensar na classe e vai falar, o meu tem mais, hein? Mas Beleza. é certo, é 2 anos. Então, vamos lá, gente. Toda vez que aparecer essa questão da oportunidade, né, que a gente está falando, a gente vai ter que fazer essas 4 perguntas para responder. Aonde a gente vai encaixar isso? Lá na frente, no plano de negócios. Beleza? E para tudo isso, gente, é importante que a gente tenha informações. Daí vem aquela pergunta, né, que eu fiz lá. Como eu posso melhorar aquilo que eu já faço? E agora, como a empresa pode melhorar aquilo que já faz? Através de informações. Que informações que eu estou falando? Sempre que algo novo ou diferente é realizado, existe o risco do desconhecido. Assim, a empresa deve procurar reduzir esse risco, aperfeiçoando a qualidade da informação sobre os fatores que constituem a potencial oportunidade. Dentro disso aqui, o que eu falei agora do travesseiro? Travesseiro é isso, é aquilo, custa caro, tem qualidade, te proporciona saúde, conforto, mas a maioria das pessoas sabem disso? Não. Então, e a empresa, o que ela pode fazer para melhorar essa situação? Pode fazer uma divulgação melhor? Pode fazer uma divulgação melhor. E se ela mesma não tiver informação disso? Já pensou que triste? Aí é tipo aquela brincadeira da forca, né? Sim, exatamente, bem colocado. Para isso, gente, só para recordar ainda, falando do descobrimento de oportunidades do caso do Disque Pizza, vamos dizer, no exemplo, né, que a pessoa que teve a ideia e que ainda não tinha certeza de que era uma oportunidade, se precaveu com as seguintes ações. Então, vamos lá, ela não sabia que era uma oportunidade. Realização de uma pesquisa com clientes em potencial, procurando entender seus hábitos e preferências. É importante isso? Sim. Sim. Identificação de um setor da cidade que seria atendido pelo serviço em fase de teste.
É importante isso? Sim. Certeza, né? Verificação de quantas pessoas moravam naquela área e quantas tinham telefone. Olha quanta coisa foi feita. Isso aqui para quê? Para se precaver do risco. Tendo maior segurança sobre a oportunidade, é então chegado o momento de planejar a ação. Depois, basta realizar o planejamento e acompanhar os resultados. Porque se eu planejar, executar e não acompanhar isso, eu posso me quebrar a cara também. Se forem realmente interessantes, pode começar a pensar na ampliação do mercado. O que a gente vê, né? Vê algumas pessoas que começam e, de repente, já estão ampliando, crescem e quebram. Por quê? Esses fatores, essas perguntas, essas análises que são planejadas, são executadas, têm que ser controladas também. Por isso, uma oportunidade, desculpe, uma oportunidade deve ser bem caracterizada antes da realização do investimento. Que uma vez que você colocou o investimento lá, é o seu dinheiro. Lembra daquele exemplo que eu falo de rasgar dinheiro, que eu dava em cálculos financeiros para vocês? É a mesma coisa. Rasgar dinheiro. E aí, os olhos de outras pessoas, né, quando as pessoas crescem, pode parecer sorte que o negócio tenha prosperado. Mas sabemos que o que ocorreu, na verdade, foi uma atitude profissional, olha essa palavra, profissional, diante de uma oportunidade de negócio. Questões cujas respostas ampliarão a compreensão sobre a oportunidade. Então, vamos lá. Lembra de um plano de negócios no futuro. Você vai criar a sua empresa, lá o seu negócio. Existe uma necessidade de mercado que não é suprida ou é suprida com deficiências? Olha que pergunta bacana para mim já colocar. Qual é a quantidade de potenciais clientes para esse negócio? Qual é o seu perfil? Onde se localizam? Quais são os principais concorrentes? Quais são os seus pontos fortes e fracos? Tudo aqui vocês já viram. Todos têm ideia do que está sendo falado aqui? Existem ameaças, como, por exemplo, uma nova tecnologia que está prestes a entrar no mercado? Existem aspectos legais específicos que devem ser considerados? Sim. Quais são os valores que o novo produto ou serviço agrega para o cliente, para os clientes? Quais são as vantagens que a empresa terá ao entrar no negócio? Será o momento correto e realmente este? A oportunidade de negócio condiz com as expectativas de lucro da empresa? Qual é o investimento necessário? A empresa tem capacidade para isso? Tenho vontade pessoal de atuar neste negócio? Tudo isso, gente. Coloquei até uma ilustraçãozinha, né? A mulher aqui, eu nunca pensei em responder isso. Mas é importante responder essas perguntas, gente? Com certeza. Porque se eu não tiver nem essa base, como é que eu vou fazer um plano, vou fazer um planejamento se eu não sei nem isso? Então, quando eu faço um plano de negócios, eu passo o quê? Para o papel toda uma realidade. Tanto eu vendo ou alguém vendo, ele vai entender esse modelo de negócio. E essa é a grande ideia. Então, as perguntas que nós fizemos até agora, né, devem ser respondidas pelo próprio empreendedor, combinado, obviamente, com observação direta contra as fontes de informação. No caso da legislação, a prefeitura, as associações, sindicatos, o IBGE, o SEBRAE, né, o IBGE sobre dados, o SEBRAE sobre ensinamentos e técnicas e outras empresas afins. E aqui o último que nós já conversamos até agora, né? Desses slides aqui, estão toda a listagem aqui. E esse é o ciclo, não deve parar nunca, gente. Não deve parar nunca. E pode ser aplicado tanto em uma loja quanto em uma indústria ou em uma empresa prestadora de serviços. Então, não tem restrição. Eu tenho que fazer, sim, o cumprimento desse ciclo que vai finalizar num plano de negócio.
Na maioria dos segmentos de negócio, a maneira como a empresa lida com esse ciclo contribui bastante para o seu posicionamento competitivo. Beleza? Alguma pergunta até aqui, que a gente vai ter que ter as apresentações daqui a 2 minutinhos. Tudo supimpa. Então tá, esse material vai estar disponível para vocês lá, é material de aula, acho que já está lá. Já está lá, não? Eu acho que não tá lá, mas eu coloco aqui. Mas cadê o pessoal que vai apresentar? Agora a apresentação, né, aqui. Tô olhando aqui. Ô, Vitória, o Enzo. Estamos aqui, professor. Amém, vamos lá. Quer que eu coloque lá, Léo? Coloco. Ah, eu já coloquei. Ele vai só atualizar. Oi. Que apresentação é essa que vocês estão falando? É da semana passada que ficou pendente. Ah, tá. Eu acho que eu já fiz, já. Sim. Cadê, Enzo, a tela? Oi, professor. É que a gente fez no caderno. Posso postar aqui no chat a foto? Pode. Que tanto eu quanto ele, a Isso gente mesmo. estava sem acesso pro computador. Vou postar aqui rapidinho. Beleza, vai que aí eu pego a foto e coloco aí. E a Laura não voltou, né? A Laura ficou sem celular, que ela tinha falado. Pelo visto, não. Colocou aqui? Deixa eu ver. Ainda não, ô Vitória. Acho que agora vai aparecer o arquivo aqui. Só um minuto para eu jogar esse arquivo aqui para poder aparecer na tela. Ué? Ah, agora foi. Bom. Apareceu, professor. Sim, eu tô colocando agora aí para compartilhar. Bom, vamos lá. Bom, o nosso persona, ele é um jovem de 17 anos que reside em São Vicente. E a gente não anotou aí, mas no caso ele está passando por alguns conflitos internos. Aí sobre o que ele pensa e sente. Será que vou conseguir um estágio pelo ETEC? Qual o melhor lugar para pedir um delivery? O que posso fazer no final de semana caso eu não for sair? Aí o que ele escuta é: foque nos estudos, os pais dizem, a vida é uma só, aproveite, os amigos falam, e você ainda é novo, tem muito tempo. É o que as demais pessoas falam para ele. Agora o Enzo vai falar o que ele vê e o que ele fala e faz. Peraí, só um minutinho. Na parte que ele... Amigos conseguindo o primeiro emprego, as notícias relacionadas ao esporte, séries e filmes, o que ele fala e faz. Cursos profissionalizantes, ele estuda, pratica esporte, sai com os amigos, precisa de um emprego, né?
no caso, nesse jovem, a gente tentou se basear num jovem em si, né, de 17 anos, e montamos esse perfil, mais ou menos assim, baseando um pouco em nós também, no qual são um pouco dos nossos conflitos e tudo mais, e como as empresas meio que veem a gente, né, tipo, o que é que elas imaginam quando tem o perfil de um adolescente, de um jovem que ainda está se formando, e eles também se utilizam muito das redes sociais, né, para fazer essa coleta e conseguir esse tipo de informações e tudo mais. Aí a Vitória vai continuar um pouquinho. Certo. A dor dele é depender dos pais e o desemprego. E os ganhos é o que tem a ganhar. Os jovens, em sua maioria, possuem mais flexibilidade de aprendizado. Então, é uma vantagem dos jovens de 17 anos e, consequentemente, eles têm menos vícios comportamentais quando forem ingressar numa oportunidade de trabalho. No caso, a análise que a gente fez em cima desse persona, que é o jovem em conflitos internos de 17 anos, a gente analisou que o excesso de informação e pressão da sociedade tem aumentado a taxa, o índice de jovens com depressão e com transtorno de ansiedade. Então, mediante isso, a oportunidade que a gente viu seria que fosse criado um aplicativo que desse um suporte ao jovem para que ele consiga conciliar melhor todos os âmbitos da sua vida para ele ter mais qualidade de vida. Aí, no caso, aplicativo que incentivasse a prática de esportes, beber água, dicas de técnica para estudar e frases motivacionais. No caso, poderiam ser até mais aplicativos, né? Ou ele utilizar mesmo alguns aplicativos que a gente já tem na própria Play Store como uma espécie de ajuda, né? Que a gente meio que já faz isso, né? Como o âmbito da internet e tecnologia cresceu muito e se tornou parte da nossa vida, a gente meio que se aproveita, né? Para ter poder estar sempre melhorando, né? Aprendendo com o Google, esse tipo de coisa. Acabou? Acho que mas seja isso mesmo, professor. Aí essa foi a nossa apresentação. Sim, Beleza. É uma realidade aí do que vocês colocaram, que muitos jovens estão enfrentando, né? E essa questão tanto do estudo e o que vai fazer depois que acabar a escola, e aí o emprego, pode até ajudar nessa reflexão aí do caso da persona, e aí vocês chegaram aqui à questão dos ganhos, né? Que é aquilo que as pessoas acabam esperando e que faz, eu acho que no caso até da ETEC, muitos jovens a buscarem a ETEC como oportunidade de estágio, oportunidade de tentar uma complementação no currículo para buscar no mercado de trabalho. Ficou legal. Professor Luiz, quer colocar alguma coisa? Foi justamente isso que a gente pensou na nossa elaboração, né? E meio que trazer um pouco da parte mais caótica em si, né? Do jovem que para ele é tudo novo, ele está se descobrindo. Aí tem essa série de questionamentos e, como eu mesmo já disse antes, né? A internet ajuda muito a ele se entender um pouco mais do mundo. Acho que é um facilitador ótimo. Sem dúvida, o Enzo. E a Laura não vai conseguir apresentar o dela, porque o celular dela tinha acabado a bateria aqui, ela tinha saído. Eu acho que a Laura não entra, mas a gente vai com vocês aqui então mesmo. Até porque amanhã a gente vai continuar aí para finalizar esse assunto. Até eu tinha passado aqui pro... a gente acabou não fazendo isso aqui ainda, né? Que é a palavra cruzada do empreendedorismo, né?
Ou a gente já fez? Eu acho que não, né? A gente já fez. A gente já fez. Na semana passada no final, né? Isso. Foi feito na quarta-feira passada. Verdade. O Edivaldo falou, tá falado. Calma aí, deixa eu tirar da tela aqui, Edivaldo. Beleza. Porque, além desse, agora a gente vai trabalhar na continuação das ferramentas, gente, com o mapa de atores. E aí eu queria saber uma coisa, se vocês já trabalharam, seja lá no primeiro módulo, com o modelo do 5W2H. Vocês já chegaram a ver? Ou não? Eu não lembro, não. Eu nunca vi. Não? Ninguém, não viram? Tá, Não. não tem problema, não tem problema. Porque a gente vai acabar trabalhando essa como a próxima ferramenta, e isso daí vai ajudar, porque a gente está falando de identificação de oportunidade, mas quando a gente tem um negócio, tem uma ideia, a gente precisa adequar ela ou alinhar e definir internamente quem vai fazer o quê ou o que precisa ser feito. E esse processo de quem vai fazer o quê e o que precisa ser feito, ele passa pelo fato de que vocês têm que entender pelo menos o básico internamente para poder estar no mercado. E aí muita empresa tem problema quanto a isso, no sentido de que eles não conseguem se organizar. Até agora em agosto, eu acabei atendendo lá uma dentista, e ela tem em São Vicente consultório, e aí o problema é que internamente não consegue organizar os processos, porque ela tem que estar atendendo o paciente, mas os processos eles precisam acontecer no sentido de contato com o fornecedor, coisa do financeiro, agenda. Então vocês vão ver que aplicando o 5W2H vai ficar bacana da gente trabalhar. E aí hoje, eu não sei se vai dar tempo da gente fazer aqui, mas dá para a gente abordar amanhã. E eu até ver se dá para a gente finalizar aqui com o início da leitura, senão a gente deixa amanhã e aí a gente faz esse texto. O professor Luiz quer colocar alguma coisa? Até da fala deles. Então, só da última apresentação, lá nas dores estava a dependência financeira familiar e o desemprego. Eu achei legal e até mesmo conflitante, né? Você sai de um estágio e vai para outro e busca outro estágio, né? Essa independência financeira. E é exatamente nesse momento que você vai buscar o teu objetivo, né? Buscando a oportunidade exatamente aí. E é legal porque é o que vocês vivenciam mesmo, né? Pela idade, né? Pelo grau que vocês estão participando agora, é a própria vivência. Então, eu achei bem bacana a colocação dos dois. Mesmo sendo conflitantes, né, ela é transitória. Sai da dependência familiar e preocupada com o desemprego, né? Então, eu achei bem bacana essa colocação do último grupo aí. Sim. E é uma realidade que muitos enfrentam, até jovens que são do ETIM também, que a gente costuma colocar, e que é algo que acaba afetando a todo mundo, gente. Até não vai dar tempo aqui da gente ver o texto, falando numa questão de pesquisa da ONU lá, que tem, ela aborda essa questão do incentivo da juventude, na questão do emprego, e aborda também aqui no Brasil, IBGE, a alta aí não só do desemprego, mas também no caso dos jovens. E aí muitos empresários eles ficam de mãos atadas quanto a o cenário de mudanças que acontecem, e de repente o cara tá ali que nem uma barata tonta com a empresa. Eu até ia falar um pouco amanhã disso. Não sei se vocês viram que aqui em São Paulo eles estão, acho que já foi até aprovado, já está saindo aí, que é o Código de Defesa, aí vocês devem estar pensando, do consumidor, não, que já existia, né?
o Código de Defesa do Empreendedor. Amanhã a gente vai comentar um pouco, eu vou colocar o vídeo aí também, quem depois conseguir assistir o vídeo, e esse texto a gente vai trabalhar amanhã, eu já deixei aí no chat. O Código de Defesa do Empreendedor, ele veio para poder ajudar o empresário que enfrenta diversas situações que acabam mudando aí a realidade que ele está trabalhando, e isso é muito ruim, às vezes, porque faz com que ele desista de uma ideia ou de um projeto que ele trabalhou tanto por questão de mudanças. Então, vocês... amanhã a gente comenta dele, mas se possível, para poder assistir, porque tem até o texto aqui que eu tenho para a gente trabalhar, e mais esse texto que está aí, que é o Joga a Vaquinha do Penhasco, que fala sobre